Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje trataremos de um assunto muito importante, um texto bíblico que tem causado e gerado muita controvérsia, muita confusão no meio cristão, no meio evangélico. Eu me refiro ao texto que se encontra na epístola de Paulo, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, quando Paulo fala da ceia. Há um vídeo aqui que eu já postei a respeito da ceia, falando da importância, o que é a ceia. Muitos imaginam que a ceia, que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. E eu expliquei isso, que isso é ideia do catolicismo romano, isso já há muitos séculos atrás, e que não tem fundamentação. A gente precisa entender, e eu expliquei isso no outro texto. E nesse texto, nesse de hoje, trataremos a respeito de um texto quando quando Paulo, explicando à igreja de Corinto sobre a ceia, ele diz para que não tome a ceia do Senhor indignamente. E o texto nos fala assim, no capítulo 11, verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se você está a primeira vez, você pode deixar o seu clique aí, o seu ok, o seu joinha aí no vídeo. Pode compartilhar o vídeo. Se você tiver dúvida, se você tiver algum questionamento, ou até mesmo se você quer sugerir algum tema, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então faça a sua inscrição no canal Exposição Bíblica. O nosso objetivo, o nosso propósito é expor o texto da forma como deve ser feito, sem nenhuma influência de nenhuma ideologia. Essa é a função nossa, de expor a verdade, a palavra de Deus como ela é. Ok? Então deixa aí o seu joinha no vídeo e compartilha esse vídeo. Bom, falando então a respeito da ceia, Paulo está escrevendo esta carta e ele fala a respeito de vários assuntos. A igreja de Corinto era uma igreja bastante conhecida, uma igreja relativamente grande, mas uma igreja que estava passando por problemas muito sérios. Paulo morou em Corinto durante um tempo, durante alguns anos, no seu ministério, mas depois ele precisou escrever esta carta. E esta primeira carta que Paulo escreve, ele escreve corrigindo erros que estavam acontecendo na igreja. Haviam sérios pecados dentro da igreja, problemas de incesto, problemas de imoralidade, de corrupção, enfim, uma série de coisas. E um dos problemas em que haviam na igreja, também com respeito à ordem no culto, o culto era um culto com desordem, não havia ordem no culto. Então Paulo expressa isso lá no capítulo 14. Mas um dos assuntos, dos temas que Paulo precisava tratar, era a respeito da ceia. Havia naquele tempo, naquele período, ali naquele contexto, uma festa chamada Festa do Amor, onde os irmãos se reuniam na igreja e cada um levava uma porção de comida, levavam bebida, e ali eles se alimentavam, e confraternizavam com as pessoas. O problema é que haviam também pessoas, a igreja era formada por gente da elite, de gente com condições financeiras, e pessoas também pobres. O problema é que essas pessoas que levavam a comida, elas chegavam a essa festa, que era antes da celebração da ceia do Senhor, e ali eles se fartavam de comer. O problema é que eles comiam tanto em que não deixavam absolutamente nada para as pessoas
que não tinham condições de levar alguma coisa, né, para os pobres. Além disso, muitos desses que levavam também tinham um péssimo hábito, né, que era o do alcoolismo, né, da bebida. Se embriagavam. E depois de tudo isso, né, eles iam então celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma instituição, é um meio de graça que ele deixou para nós, assim como o batismo, são só 2 sacramentos, né? A ceia e o batismo. E a ceia, ele ficou no lugar da Páscoa. Se nós olharmos a instituição da Páscoa, Mateus capítulo 26, Jesus havia reunido os discípulos em um determinado lugar, pediu para que eles preparassem, para que fosse preparada a Páscoa. E Jesus ali estava com eles, incluindo aquele que o trairia Jesus, Judas. Então, participou ali da Páscoa, e depois que ele saiu para trair Jesus. Então, Jesus, naquele momento, Jesus então instituiu a ceia. E ele disse, este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus estava falando a respeito da sua morte, que ele estava sendo entregue. Mas mais adiante, se olharmos lá nos evangelhos, no evangelho de João mais especificamente, nós lemos o texto quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer o meu corpo, ele disse, é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. O que ele quis dizer com isso? Que as pessoas deviam entrar agora para o canibalismo? Não, não é nada disso. Jesus estava trazendo uma referência, né, de que o corpo dele seria entregue, seria esmagado, né, e que nós, por conta disso, do seu sacrifício, receberíamos vida, seríamos alimentados com a vida. O pão, ele é o símbolo da vida. E Jesus, a morte de Cristo, nos trouxe vida. Ele é, então, o pão da vida. Paulo, então, escrevendo aos irmãos de Corinto, corrigindo este problema, ele explica a respeito da ceia. A partir do versículo 23, ele começa dizendo, portanto, pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Ou seja, ele estava ensinando os discípulos da mesma forma que ele foi ensinado pelo Senhor. Então ele começa falando a respeito do corpo de Cristo, né? Falando do pão, falando do vinho. Quando então, Paulo escrevendo isso, logo na sequência, ele diz assim, né? Paulo escrevendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazendo referência à citação de Jesus. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque quem comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Aí então Paulo escreve, portanto, aquele que comer do cálice do Senhor, do pão, ou beber do cálice indignamente. Agora chegamos então no ponto crucial. O que vem a ser comer indignamente? Bom, nós temos visto, muitas pessoas me questionaram já sobre isso, tem muitas pessoas que me perguntam a respeito disso, e eu vejo muitas publicações, muitas coisas que a gente vê por aí, em que as pessoas não têm compreensão do texto bíblico. Então a nossa função aqui na exposição bíblica é justamente esse. O que vem a ser tomar a ceia indignamente? Bom, muitos imaginam que é pelo fato de você ter discutido com a sua esposa em casa, ter ficado nervoso, ter brigado com o filho, ter batido no filho, tá chateado com alguma coisa, é motivo para não participar da ceia. Eu já vi muitos ensinando a respeito disso. A ceia é algo importante para nós, porque nós estamos celebrando a morte de Cristo, como ele mesmo disse, e anunciando a sua vinda. Essa é a função, o objetivo da ceia. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte dele, que ele morreu. Nós estamos fazendo isso publicamente. Nos reunimos para isso. Agora,
Segundo o que nós lemos aqui no texto, e eu digo para você, leia novamente esse capítulo 11, e você vai ter uma compreensão muito melhor. Porque o texto aqui não está falando desse tipo de coisa. O que é tomar ceia indignamente? Ele explica aqui. É quando nós não discernimos o corpo de Cristo. Paulo estava chamando a atenção, exortando os irmãos, porque muitos que comiam ali da festa da ceia do amor antes, se fartavam, bebiam demais e depois eles bebiam até mesmo o vinho da ceia e não se preocupavam com o que estava acontecendo. Ou seja, as pessoas participavam daquele momento importante, daquele rito importante, daquela cerimônia importante, sem ter noção da importância que é a ceia do Senhor. Eles faziam isso por fazer. Eles não estavam preocupados com este rito, com este ato de estar anunciando a morte do Senhor e aguardando a sua vinda. Eles não se preocupavam com isso. Daí então, Paulo os chama a atenção dizendo que aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, ou seja, aqueles que não consideram o corpo de Cristo. O que é o corpo ali? Não é apenas o vinho e o pão, mas o corpo que ele está dizendo é com referência aos irmãos, aos demais que participam deste mesmo momento crucial da igreja. Deste momento importante da igreja. Quando alguém vai para a ceia e vai por ir porque não tem outra opção, ou porque ele precisa ficar bem aí à vista dos irmãos ou do pastor, ele está tomando indignamente. Quando participamos da ceia do Senhor, e ali nós focamos que é o pão, né, representa o corpo de Cristo, a morte de Cristo, e o sangue é representado pelo vinho ou pelo suco, né? Desta forma, nós estamos então proclamando a morte do Senhor. Então, quando formos participar da ceia, temos que ter isso em mente. Aquele que não tem isso em mente está indigno. Isso é tomar a ceia indignamente. Não é um problema que você teve discussão com o vizinho, no trânsito, com a esposa, com o marido. Não é isso, irmãos. E a própria Bíblia aqui, depois, ele diz aqui, por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, é assim como do pão, e beba do cálice. Ou seja, é um momento em que você precisa discernir e participar. É para participar. Então você que tem o hábito de parar de tomar, de não tomar ceia, pensa um pouquinho sobre isso. Para com isso. Peça perdão a Deus. E na próxima ceia, participe da ceia do Senhor. Lembre-se que a ceia do Senhor, você está celebrando a morte de Cristo. É para isso que serve a ceia do Senhor. O centro da ceia não é o crente. O centro da ceia é Cristo. Tudo nos lembra Cristo. Pão é o corpo de Cristo. O suco, o vinho, é o sangue de Cristo. O culto é por causa dele, é para ele. Portanto, não fique mais sem participar da ceia do Senhor. A partir do momento que nós temos a compreensão e entendimento, nós precisamos mudar de atitude. Então, pare com isso e participe da ceia do Senhor. Porque é de suma importância, é de importância vital para a sua vida. Para a sua vida. E também para a vida da igreja. Porque você vai estar anunciando a morte do Senhor. Por isso nós precisamos participar da ceia. Então, não deixe mais de tomar ceia. Porque eu fiquei triste, porque eu fiquei aborrecido. Tristeza o dia inteiro, todo dia. Aborrecimento todo dia. Agora,
aborrecimento não é impedimento para eu louvar a Deus, para eu adorar a Deus. E nem aborrecimento é impedimento para eu ir para o céu. Não pode ser. Da mesma forma, eu tenho que pensar para a ceia. Eu passei aborrecimento, eu fiquei irritado, mas tudo isso ficou para trás. Agora eu vou focar naquilo que interessa, naquilo que importa, que é a ceia do Senhor. Então, participe da ceia e louve a Deus na sua vida. Tá bom? Deixa aí a sua curtida, compartilha o vídeo, faça a sua inscrição e se tiver comentário, pergunta, sugestão, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E em breve estaremos aí com um novo vídeo, com outro assunto, outro tema de bastante repercussão e também de muita dúvida que nós precisamos esclarecer, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, permitindo Deus.